Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um AlvoCast. Eu e o meu amigo Rogério Freitas. Como é que é? O Rogério do Rocha, o Rocha do Rogério? Ah, não, aí fica estranho. Não vai dar certo. Todo encontro de casais, não sei se... Não, nem aqui pau. tá o Rocha do Rogério, Rogério. Não. Não, então não. Tá bom. Não orna. Não olha. Mais um episódio do AlvoCast. Ô, cara, mas você falou que você é tão meu amigo, desde que não orna? Dizem que tem... Já estamos falando isso do podcast? É? O Rocha do Rogério, o Rogério Ah, com o não. Rocha. Quem é que tá falando isso? É que não é do, é com. Rogério com Rocha, Rocha com Rogério. Aí. E é igual dupla sertaneja, é Rocha e Rogério. Né? Não é, entende como é que é? É, e não é rorô, não. Também não é fica horror, esquisito. não é que esse negócio Também aí. fica estranho. Não, é. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, você que está em casa, sentado, com o celular na mão, de manhã, de tarde, de noite, você que está com insônia, que nem a cor, né? Não foi dormir ainda. Eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, ao acabar o podcast, se você está aí com insônia, você vai dormir. Se você dormir no meio do podcast, Deus te abençoe, uma boa noite de sono, né? Depois assiste. Se ele servir para pôr a pessoa para dormir, Sim, tá bom. sim. Né? Põe ele para ouvir. A voz do Rogério, da trombone que você fala. Vozinha de trombone. Vozinha de trombone falando no ouvido da pessoa, a pessoa dorme. Eu sou um grande consumidor de podcast. Pra dormir? Principalmente de madrugada. É, Acordei, perdi o sono no podcast, vai embora. acabou. E estamos aqui com mais um episódio firmes e fortes aqui, num ambiente diferente hoje. Cada hora a gente muda de estúdio. A gente começou lá no estúdio do Aládio, lá em Pinhais. Depois a gente foi pro Bigorrilho e agora a gente está aqui no Portão. Mas para vocês é tudo certo, a gente é que fica feliz que tem um pouquinho mais de espaço. O importante é vocês aí. E a gente aqui com... E hoje, Rocha, hoje é o dia importantíssimo. Hoje temos o professor, pedagogo, mestre, doutor, PhD. Demais. Você que leu o currículo. Eu vou deixar você ler o currículo dele. Vai ter tempo para você. Tá bom. E ele vai estar aqui. É um assunto relevante? Relevante. Extraordinário, Incrível. Necessário. importante. Nesses dias. Nesses dias aí. Necessário. É verdade. Meu Deus. Ele tem um conteúdo maravilhoso. Ele deu um spoiler pra gente já ontem, eu falei com ele. Hoje ele chegou aqui no estúdio todo alegre. Ele é de Londrina, veio aqui participar de um evento e a gente resgatou para estar com vocês aí, contando e falando muita coisa boa. Seja bem-vindo ao AlvoCast. AlvoCast. E nesse horário o nosso convidado diz que está com uma voz de FM. Alô. Estamos gravando de manhã. Então hoje está todo mundo... Todo mundo gosta de Cid Moreira. Tudo Sérgio Chapelin, Cid Moreira. Tem gente que nem conhece esse apresentador, cara. Só quem é do nosso nós tempo. dois, 40 a mais aqui. 40 a mais aqui. Quem é Cid Moreira? Só quem é do nosso tempo mesmo. Inclusive já foi pro céu, já não tá nem mais. Alô. Chegou lá no céu. Alô, cheguei, minha gente. Abram-se os portões. Abre-se os portões celestial da glória que eu estou chegando. Boa noite. ai, cara, só a gente mesmo. Posso apresentar o nosso convidado? Ou você Não, vai enrolando vamos falar aí? da pizza. Você está enrolando já. Tiagão. A pizza. Pizza, sempre temos pizza Não, aqui do Thiago. Isso é um assunto Proença. importantíssimo. Agora de manhã não vem, que ele nem abre. Né? Hoje a gente comprou pão de queijo, Thiago. Ele abre a Você partir tem que se das organizar 18 para horas. atender a gente de manhã quando ele grava. Né? Faz a pizza de madrugada. Fácil, tranquilo. Já foi. No episódio ao vivo aconteceu isso. Ele preparou a pizza. Foi. Porque ele não abre segunda-feira, né? Preparou a pizza, daí assou na hora e veio trazer Não, pra era um gente. sábado de manhã. Você lembra? Não, no episódio ao vivo, segunda. No ao vivo. Sim. Segunda-feira, nem sei se é passado. Que a gente fez dia 26. no Dia ao 26. vivo. No ao vivo ele fez isso. E é parceiro nosso, Proença Pizza. Você vai lá, você não se arrepende e se surpreende. Olha! Thiago! Thiago, A pizza do Thiago nem engorda. Anota essa aí, Hein? Thiago. Hein? Pizza Proença. Você. Como é que eu falei? Agora eu esqueci. Já era também. Bom, o Thiago anotou. Não, Thiago, anota e volta, anota esse. Bota. Também não Você vale. se não engana, se surpreende, sei lá, nem fala. Viu o que é espontaneidade, pessoal? É isso aí. Cara, anota isso aí, Thiago. Rocha, vamos falar sério agora. Chega de lero-lero aqui. Vamos lá que o nosso convidado é Hoje sério. nós estamos aqui com o doutor Silas Barbosa. Isso. Mas eu vou falar, vou ser petulante de dizer que eu vou apresentar o Silas Barbosa. Silas Barbosa Dias, que é o começo de tudo. Antes de ser doutor, ele foi Silas Barbosa Dias. Mamãe e papai vai ser Silas Barbosa Dias. E a pessoa que tem dia no nome, o que você acha?
Que tem dias no nome? Já tem dias e dias e dias no nome. Ah, isso é profético. É profético, né? Não, dias. É. Tá lá. E ele está aqui conosco hoje. E ele é... Pastor, fique à vontade para dar um oi aí, que a gente fala mais que matraca aqui. Meu Deus. Se não interromper a gente, Se o senhor não fala. interromper, o senhor não fala aqui no Vai programa. ficar só assistindo. Mas tá bom demais ouvir vocês, né? Gente, que alegria imensa. Estamos aqui, é um privilégio imenso, né? Você vê, já estou com a voz de FM. Vai FM, meu. Então, estou muito feliz pelo privilégio de estar com vocês. A alegria e essa espontaneidade, né, do AlvoCast. Então, quero dar a você um abraço muito grande. Estamos aqui para estarmos dialogando um pouco. Maravilha. E você imagina que à noite a gente já fala assim, de manhã, quando a gente acorda com as pilhas carregadas, a gente fala mais. E fala mais ainda. Mas eu quero, pastor Silas, doutor Silas, o senhor é nascido lá em Londrina, não? Não, nasci em Açaí. Em Açaí. Londrina. Açaí. Eu- É verdade, ali. Eu sou de Santo Antônio da Platina. Ah, então é É, pertinho. Meio vizinho. É. Meio vizinho. Pé vermelho também. É Meio vizinho. na região. Na né? região. Norte Pioneiro. Velho. Norte Pioneiro. Ou Norte Mora- Velho. Pioneiro, Mora em Londrina Norte hoje. Pioneiro. Eu moro em Londrina, já morei em São Paulo e fora do Brasil algumas vezes, né? Mas eu estou em Londrina já há uns 40 anos. É gostoso Londrina, né? A minha cidade é. É uma cidade típica, né? Tem um jeito próprio. Eu gosto muito de Londrina. Londrina é Lugar especial. bem inspiradora. Pastor, o senhor é casado com a Janeire. Janeide Palhano Dias, tenho 2 filhos, Kleber e a Ellen, 4 netos. E aí a casa voltou a ter barulho, voltou a ter Mas conversa. eles já lá. estão crescendo, né? O Já. tempo passa, a vida passa, né? Tudo verdade. passa. Então, os filhos, 2 deles moram na Inglaterra, né? São os netos. Ah, tão longe. Tem 8 anos, então não vejo muito barulho, só de cada 2, 3 anos. Bacana. Estão chegando agora aí. Uma visita. Mas quando for bisa, volta o barulho. Volta o barulho. né? Esperamos, né? Esperamos. Esperança, né? Bacana. Então é isso. E agora o Rocha, que vai. A parte boa do programa eu dou sempre pro Rocha. Sabe que todos os nomes complicados, esses nomes holandeses, ingleses, franceses, fica pra mim. Só que o Dr. Silas, aqui num bate-papo de amigo, quebrou meu galho. Ele já? falou, fala em português mesmo. Aí, Daí eu fiquei treinando em casa, peguei o Google Tradutor hoje de manhã, tomando café e treinando. Daí o doutor me ajudou aqui. Então, o Dr. Silas, ele é PhD pela Universidade Livre de Amsterdã. Eu ia falar isso mas tá em muito- holandês. não, Eu ia falar isso em holandês. Não, pastor, aí você me quebra. Não. Não, eu quero que você fale o que eu escrevi. Fala ali. Vai lá, mostra que você é macho mesmo. Vai lá, fala, quero ver. Tá aí, Virgin University. Não, o cara é o Rocha. O Rocha, ele disse que treinou, ele levou o roteiro pra casa pra treinar. Não, agora vamos quebrar o galho dele agora. Não, peraí, como é que é? Universidade Livre de Amsterdã. Ah, Rocha. Mestre pela Universidade de Genebra. Formado em psicoterapia e psicanálise pela Faculdade de Ciências Biopsíquicas de São Paulo. Né? Leia o resto aqui. Porque Lê senão até aqui, vai- ó. Lê até aqui, tá bom. Tem muita coisa aqui. Licenciado em Filosofia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Bacharel em Teologia, certificado pelo Barrett... Ai, que esse aqui, eu não treinei esse aqui. Não. Tá bom. Values bom. Center of London. Olha, Esse eu não treinei. a gente tem que mostrar que é pessoa internacional aqui. Vamos deixar passar Amsterdã é isso. Holanda, né? Não Aí é já fraco. tem Londres aqui. Fracos somos nós aqui. Quando tem alguém que vem mesmo, aí tem que... Entendeu? Bom, ferramentas de transformação cultural, né? London, né? De London, em London. Onde atuou aqui, vai. Não, depois eu conto mais. Ele ajuda a então gente vamos. agora. Pastor, Porque a ficha é muito longa aqui. ele é pastor também. Sim. Ele é formado em teologia, pastor, da Igreja Presbiteriana Independente. Isso. E conhece o pastor Paulo Júnior. Júnior, Meu né? pastor. Amigo nosso que esteve aqui também com a gente. E é uma alegria ter o senhor aqui com a gente para compartilhar um pouco desse seu conhecimento. É claro que vai ser uma pílula de conhecimento, né?
A gente gravar aqui 1 hora e meia aqui é uma pílula do que o senhor... Não vamos arranhar a superfície aqui do conhecimento. Na domingo ele teve na Ser Igreja. Um abraço lá para todo o pessoal dessa igreja que está acompanhando a gente, pastor Rafa, pastora Bruna. E ele é uma pílula. Ele fala assim, ó. E ele tem um projeto, né, pastor, que o senhor tem lançado. E aí ele falou, vamos conversar sobre esse projeto. É muito alegre falar com vocês, né? Eu tenho sido pastor há quase 50 anos, né? Mas, paralelamente, eu tenho sido professor da universidade, pelo menos 40 anos. E quase sempre na área da psicologia, na área da ética. Fundamentalmente, gente, na área da transformação humana. Eu tenho trabalhado essa ideia de que nós podemos ser uma edição melhor de nós mesmos. E é o que você falou, é uma necessidade hoje. O ser humano precisa encontrar consigo mesmo. Por exemplo, como que o ser humano pode viver a vida não vivida, né? Encontrar o seu verdadeiro eu. Como que a pessoa pode enfraquecer os seus registros negativos e fortalecer os seus registros positivos? Isso daí é uma questão básica. Então, a minha vida tem sido fundamental nisso. E eu criei, nesse período, um projeto chamado TEL-terapia. Hoje já é chamado de TEL-psicoterapia, em que a gente usa a ciência e a teologia, porque eu sou formado na Holanda, eu fiz o doutorado em teologia. Na Suíça já foi mais ligada à ética, a ética desse mundo novo, do século XXI. Então foi uma experiência incrível essa caminhada. Mas basicamente eu tenho trabalhado nesse mundo, eu sei que o alvo de vocês tem a ver com isso, no mundo das empresas. Com certeza. No mundo nós podemos melhorar as estruturas empresariais. Porque o grande problema humano é o mundo das emoções. O mundo, eu chamaria de, nós temos que aprender a gerenciar emoções. Ou, talvez seria melhor falar, gerenciar pensamentos e administrar emoções. E reeditar a si mesmo. Por isso que eu sempre trabalho com essa ideia. Eu escrevi um livro com esse título, 4 Passos para a Mudança Interior. E o primeiro é você resgatar a liderança do seu eu saudável. A segunda é você aprender a gerenciar pensamentos e administrar emoções. E reeditar-se. Reeditar as suas narrativas, reeditar a sua forma de pensar, reeditar a sua forma de ser. Só que isso daí, de repente, as empresas descobriram, então nós começamos a trabalhar com lideranças de empresas. Então as portas se abriram para o mundo corporativo. Aí eu fiquei mais de 10 anos dando aula de RH, competências, administrar competências para uma vida emocional mais saudável. E deu certo. É isso que eu tenho feito ultimamente. Mas décadas têm se passado, né? Então agora estou tentando ficar mais tranquilo, mais falando em um lugar e o outro. Certo. E a gente também, a gente estava conversando, o senhor trabalhou com o doutor Augusto Cury. Ah, sim. Né? Durante mais ou menos mais de 10 anos, nós caminhamos muito perto por causa dos projetos. Então, nós criamos o curso. Ele tem um projeto chamado Inteligência Multifocal, né? E também a Academia da Inteligência. E nós fomos trabalhando junto com empresas. E foi uma experiência maravilhosa. Eu passava férias na casa dele, nós estávamos sempre redescobrindo a forma de pensar de uma forma mais com categoria. Ultimamente não, porque a minha vida ficou muito mais ativa. Sim. Eu tive que viajar muito para a Holanda e aí nós perdemos muito o contato. De vez em quando aí nós nos encontramos, mas foi uma experiência, eu aprendi muito com ele, principalmente essa área
do gerenciar pensamentos, de administrar emoções. A gente ser uma melhor edição da gente. Falando ali da área teológica, né, que tem essa junção, né, também com teologia, quando a gente pensa ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a semelhança, já foi impresso uma identidade na gente. Só que isso parece que se perdeu com o tempo, mas esse descobrir-se a si mesmo, a gente já tem uma identidade formada, impressa no nosso ser, mas que ela ficou escondida em algum lugar. E essa oportunidade de descobrir, né, de se conhecer de novo, passa um pouco pela teologia, né? Passa totalmente. Totalmente. Você entrou agora num ponto muito básico. Uma frase que eu uso demais, um conceito que eu uso demais é restaurar segundo o projeto original do Criador. Projeto original. Você imagina o que foi se perdendo ao longo dos séculos? Então, o ser humano tinha um potencial incrível, uma capacidade incrível. Você imagina, olhando para a Gênesis mesmo, o ser humano nomeando todos os animais. Imagina a inteligência, a criatividade. Até eu digo que o primeiro dom que Deus deu ao ser humano foi o dom da criatividade. E nós fomos perdendo a criatividade ao longo dos anos. O ser humano, seja criativo. Isso. Você participa da minha criação. Você vai gerenciar isso. Começa a nomear. Olha, o dono da criatividade. Então, quantos potenciais tem aí? Inclusive de saúde, né? Imagina a saúde que ele tinha. E agora usando o teológico junto com o psicológico. Você imagina orar assim: Senhor, restaura a minha saúde de acordo com o teu projeto original. Voltar à essência. Restaura a minha mente segundo o teu projeto original. E eu uso isso em teoterapia. Quer dizer, eu me autorizo mentalmente, psicologicamente, a voltar ao projeto original. É claro que daí você entra no aspecto teológico, né? Que Cristo é o Criador de todas as coisas e Ele, quando trabalha em você, Ele volta, Ele pode fazer eu chamo isso de fazer um reset, né? Das suas emoções, do seu cérebro. E é de acordo com o projeto original. Interessante que Gênesis, se você pensar em Gênesis, você tem 4 P's em Gênesis, né? Você tem propósito. Primeiro que se revela ali é o propósito da criação. Depois Deus vem a Abraão e mostra suas promessas. Ele vem a Jacó e mostra a sua presença. Eu serei contigo. E vem a José e mostra a sua provisão. Veja, esses 3 pilares são fundamentais para a restauração humana. E as 4 histórias estão em Gênesis. Tudo ali. Você vê que tem a base terapêutica, né? Eu ainda não fiz isso, mas quero fazer um curso, o caráter teoterapêutico de Gênesis. Alinhando a vida. Alinhe a sua vida com o propósito. Experimente e receba as promessas. Né? Viva a presença e desfrute da provisão. Quando você pega esses 4 pilares, o que o ser humano mais necessita? Propósito, promessas, somente positivas, né? Porque está ligado promessa e propósito. Aí você tem um aspecto da presença. E isso é terapêutico também. Quando você pega o teoterapêutico, você trabalha a ideia: eu serei contigo. Essa é uma frase altamente terapêutica. Você não foi criado para viver só. Quando Deus criou os animais, gosto de falar isso, Ele falou com a terra. Quando Ele foi criar os peixes, Ele falou com as águas. Quando Ele foi criar as estrelas, Ele falou com o firmamento. Quando foi criar os animais, Ele falou com a terra também. Mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele falou com Ele mesmo. Isso. Por isso que o peixe só é peixe pleno na água. A planta só é plenamente planta na terra.
Mas o ser humano só é plenamente humano no Criador, no autor da vida. É que ele se torna plenamente ele mesmo. Quando você descobre isso, você ultrapassa qualquer ideia de religiosidade. Você descobre a essência da vida, a essência do existir. Nós somos criados para o Criador, para andar nisso. Não é porque ele precisa de você, é você que precisa dele. Igual o peixe precisa da água. As pessoas esnobam Deus, né? Eu não preciso de Deus. Então, ele não... quando alguém fala assim, eu não acredito em Deus, eu falo assim, é igual um peixe dizer para mim que não acredita na água, né? Não acredito na água. Não, eu fui para a universidade, descobri que a água não existe e tal. Esse negócio é uma ilusão. Também estou começando a pensar nisso. Não, a água não existe. Vamos pensar. Um peixe falando com o outro, né? Quer dizer, nós fomos criados para o autor da vida. Fomos criados para o autor da criação. É claro que muitas vezes existe a questão dos deuses criados pela religião, quando as pessoas rejeitam. Eu também tenho um respeito muito grande. Quando alguém fala assim, eu não creio, aí eu pergunto em qual. Né? Quando ele fala em qual, eu falo, toca aqui, eu também não creio. Né? Porque é um Deus criado, né? Então é diferente do que quando você tem o Deus do Gênesis, né? Que é uma revelação. E por falar em Deus do Gênesis, ainda nesse Gênesis capítulo 1 ali que diz para que o homem se multiplique, seja fecundo, né? Multiplique, enche a terra, domine sobre aves, animais, peixes e animais. Não diz ali domine sobre o homem, né? A única coisa que vai dizer domine sobre o homem já é em Gálatas, né? Sobre o domínio próprio, que é uma ação conjunta com o Espírito Santo, que é um fruto de andar com o Espírito Santo. Então, esse ter domínio próprio é muito importante e eu acho que é isso que o doutor está resgatando com as suas ministrações. Já estamos fazendo teologia aqui, né? Porque o bonito da teologia é você ser capaz de dialogar, porque teologia é uma paixão por Deus que seduz a sua razão. Aí que nasce a reflexão. Toda fé, ela é refletida, e quando você reflete, você está fazendo teologia. Estou aqui hoje mais falando como teólogo, né? Mas acreditando que essa realidade pode atingir a totalidade do ser humano. Então tem a ver com psiquismo, tem a ver com o corpo, tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com a criatividade, tem a ver com a criação. Porque basicamente o ser humano foi criado para ter comunhão com o Criador. Vamos chamar, eu gosto de uma frase que o Augusto Cury usa muito, com o autor da vida. Então, é maravilhoso isso, né? O autor da vida. Porque você coloca o autor da vida, o autor da criação. Então o ser humano foi criado para isso. Foi criado para ter relacionamento com o seu próximo. E foi criado para ter bom relacionamento consigo mesmo. E foi criado para ter relacionamento com a criação. E aí ele perde tudo isso. Diante do Criador ele se torna um rebelde. Diante do irmão ele se torna um dominador. Diante de si mesmo ele se torna um neurótico autocompulsivo e autodestrutivo. E em relação à criação, ele se torna um destruidor da criação. E é interessante que quando Cristo vem, ele restaura tudo isso. Infelizmente, a religiosidade acaba atrapalhando de novo, mas o que ele restaura? Essa intimidade com o Criador, com o Pai. Nos ensina a descobrir que nós podemos ser uma melhor edição de nós mesmos, amar a si mesmo. E nós podemos mais, ter uma comunhão diferente com o próximo, ver o outro como irmão. E valorizando a criação, né? Ele valoriza a criação. Ele fala, aprenda com a criação. Você vê, é um resgate daquilo que se perdeu. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, Jesus não veio para implantar uma religião. Ele veio para nos ensinar, de novo,
a sermos verdadeiramente humanos. Humano diante do Criador, humano diante do próximo, humano diante de si mesmo e humano diante da criação. E é lindo a área que Jesus também atua como um grande terapeuta, né? Porque tínhamos aprendido a chamar Deus de Jeová, eu sou. Aí o discípulo pergunta, Jesus, ensina-nos a orar. E ele traz o Pai Nosso. Né? Isso é terapêutico. Porque de um Deus que parece distante, de repente você chama de Pai e até se sente abraçado, né? Por Deus, né? Pela divindade. Porque eu acho que isso também é um resgate terapêutico, né? Pô, eu posso chamar Deus de Pai? Sim. Uau, muda tudo. E é tão interessante que ele fala tanto com o Pai que ele acaba com a ansiedade humana. Porque é interessante que a ansiedade está muito ligado a essa... a psicologia já está descobrindo isso. Quando você vai em Gênesis, você descobre o seguinte, a ansiedade começa quando o ser humano perde essa comunhão com o Pai. E Jesus vem justamente trazer, ele diz, não vos inquieteis, porque o vosso Pai, e ele não fala o meu, olha que terapêutico, o vosso Pai sabe que você precisa disso. Então ele diz, você é liberto da ansiedade, olha, eu vou dizer já em teoterapia, quanto mais próximo do Pai como Criador, menos ansiedade. Quanto mais longe do Pai como Criador, mais ansiedade. A ansiedade humana está muito ligada com isso. E nesse tempo agora, a ansiedade, estresse, depressão, essas coisas, tudo estão... Esses títulos parecia que não existia, né? Parece que isso aí é um mal desse tempo? Ou isso sempre existiu? Lá no tempo atrás, lá já existia isso, já era assim? Ou o estudo aprofundou? A ansiedade humana sempre existiu. Hoje se fala da ansiedade vital, né? O ser humano tem uma ansiedade vital. A psicologia trabalha muito isso. Mas se você olhar do ponto de vista teológico, você vai descobrir que Adão começa com ansiedade. Porque a primeira visita de Deus, ele já está ansioso, ele começa a fugir. Tanto que Deus pergunta, Adão, onde estás? Ele já está escondendo de si mesmo. E é interessante que Deus já começa a terapia. Deus faz uma pergunta, quem foi que te disse? Não foi eu. Ó, a pergunta, quem foi que te disse que você estava no... Olha o terapêutico aí. Quem foi que te disse que a sua vida não vai dar certo? Quem foi que te disse que você é um fracasso? Quem foi que te disse? Olha a ansiedade humana e o próprio Criador faz uma pergunta terapêutica. Eu digo que o primeiro teoterapeuta da história foi o próprio Deus. Ele já chega curando. E aí eu tenho um problema muito sério com a religião. A religião chega dizendo que Deus veio punir. Não, tem que fazer. Deus veio para curar. Deus veio para abraçar e dizer, vamos sair disso junto. Resgate. Eu vim aqui para estar com você. O grande problema é que a gente coloca na cabeça, Deus já chegou lá com uma espada e agora vocês estão expulsos daqui. A ideia do Gênesis para mim é outra. Deus chegou chorando. Eu te amo. Quem foi que te disse? E já faz uma promessa. Já promete Cristo. É a primeira pregação do Evangelho. A gente chama em teologia isso de proto-evangelho. Quem anuncia o Evangelho por primeira vez é Deus ali, no Éden. Ali se fala da vitória do Cordeiro. Isso é impressionante. As boas Isso é altamente terapêutico. Então, Deus já começa curando, sarando o ser humano, libertando da ansiedade. Só que a gente precisa descobrir esse caminhar. Você estava falando do Evangelho, né? Jesus, ele é altamente terapêutico em tudo que ele faz. A caminhada, porque
Porque o que é o teoterapêutico? É você mudar as narrativas. As narrativas que você tem dentro de você que são o seu problema. Eu gosto muito de usar um exemplo para falar sobre teoterapia, que é a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida é o seguinte: você imagina, a mulher tem 10 e perde 10%. O que ela faz? Ela arruma uma vassoura, uma lâmpada e varre a casa até achar. Eu acho interessante, eu aplico isso daí no teoterapêutico. Eu digo que a vassoura são as técnicas psicológicas. Mas a técnica psicológica sozinha, falta uma lâmpada. E a lâmpada é a palavra. Mas para a lâmpada brilhar, precisa do óleo, do azeite. Então o que eu penso? Nós precisamos do Espírito Santo, da palavra e da vassoura. Então tem gente com a lâmpada, mas sem a vassoura. Aí fica a vida toda, não acha nada. Outro tem a vassoura, mas não tem a lâmpada. Então a minha visão no teoterapêutico é quando você pega tudo isso ao mesmo tempo. E tem gente que não perdeu 10%, já perdeu 30%, 40%. Ele não se achou. Seus potenciais, suas habilidades, o que você pode ser e não é, onde você pode chegar e não chegou. Quantas emoções maravilhosas você tem para viver e não está vivendo. Tem um psicólogo chamado Carl Gustav Jung, que ele aponta para uma ideia da vida não vivida. Quantos têm vivido uma vida, nunca conseguiram viver a vida não vivida? Quer dizer, o que você pode ser e não é. O que Jesus faz? Jesus resgata esse humano perdido dentro dele mesmo. Então é preciso tirar os espinhos, é preciso tirar as pedras, é preciso tirar as pedras da vontade, os espinhos das emoções e o terreno pisado de uma mente pisada por tanta coisa. Então eu consigo captar isso e tirar e dizer, olha, aqui está o teoterapêutico aqui. E aí a gente aplica técnicas para isso acontecer. Aí você tem as vassouras, né? São as várias teorias. Porque eu entendo que toda a sabedoria humana, ela tem a ver com o Espírito Santo. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então a ciência, a filosofia, essa grandeza maravilhosa, você honra o Espírito Santo quando você usa as melhores técnicas. Por que não fazer isso? Então tem gente que critica, está misturando. Não está misturando nada. A vida é uma totalidade. O ser humano é um ser psíquico, ele é um ser físico, mas ele é um ser também profundamente espiritual, né? Na verdade, não é mistura, é a própria essência, né? É a totalidade. O plano original. Plano original, é a totalidade. Então, a busca da totalidade humana é a busca do si mesmo. Então, a gente reeditar-se. Por isso que eu uso muito uma frase: você pode ser uma melhor versão de você mesmo cada dia. Então, essa é a ideia do teoterapêutico. Assim, ó, eu queria uma pergunta de curiosidade, para daí a gente, um exemplo, isso que o senhor está falando assim, essa melhora, com o psicoterapeuta, ele faz isso assim. O que é o psicoterapeuta? É um psicoterapeuta que eu tenho que procurar? É um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra? Quando eu não estou bem, quando eu estou desequilibrado, assim, que hoje tem de tudo. A pessoa está estressada, ela está querendo se matar, ela está o cara que tem muito dinheiro está desesperado porque tem muito dinheiro. O que não tem o dinheiro, o que perdeu o dinheiro, o cara que perdeu o casamento, o cara que... Assim, todo mundo, hoje o mundo está muito, muito mexido, né? A gente não está caminhando, né? Um exemplo atual, está todo mundo de boa, tranquilo, né? Aí mudou o presidente americano, ele mexeu no mundo inteiro, está todo mundo, cara, o que vamos fazer? E agora? Se imagine psicologicamente esses líderes de mundo,
né? O cara é líder do maior país, vamos dizer, líder chinês. A cada pronunciamento o mundo estressa, né? E O mundo- agora? E a economia vai para lá? É, Como é e que assim, vai ser? aí vem, é uma cadeia. Os governantes estressam, ficam malucos, aí vem os empresários, daí vem e chega nos pequenos aqui. Nós falamos, cara, o que vai acontecer com os grandes? Se os grandes estão preocupados, a gente vai fazer. Imagine eu. Né, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim, eu queria, começando toda essa pergunta longa que eu fiz, o senhor explicasse o que é o psicoterapeuta. Porque a gente fala, tem psicoterapeuta, o terapeuta. Então, localiza a gente nisso, para daí o senhor responder toda essa... É muito interessante essa pergunta, ela é ampla, hein? Ela é. Não é fácil responder assim rapidamente, mas eu diria o seguinte: primeiro a gente tem que ter uma resposta, aliás, um respeito a todos os profissionais, porque todo mundo está lutando pelo bem comum do ser humano. A gente tem que respeitar, né? Ter o lugar do psiquiatra, que tem a ver com a medicina, com a química, pessoas que precisam dessa química. Muitas vezes eu digo que muitas vezes é um andaime para construir esse ser, mas são essenciais. O difícil é se a pessoa precisa desse andaime o resto da vida, né? Então a gente já entra com... Eu já trabalhei muito junto com o psiquiatra, trabalhando esse aspecto, e o psicológico junto. Ou o psicoterapeuta junto. E cada vez mais cresce uma psicologia que quer reorganizar esse ser humano, principalmente com um fator novo que está cada vez crescendo mais, que é a neurociência. Então, hoje a gente já fala em neuropsicanálise, a gente fala em neuropsicoterapia, que é alinhamento neural, né? Que eu diria que uma psicoterapia mais avançada e mais contemporânea. Ontem eu estava lendo, enquanto estava num momento folgado, um livro de neuroteologia. Tem vários livros em inglês que acaba de sair. Neuroteologia. Olha, neuroteologia, quer dizer, a teologia com a neurociência para ajudar o ser humano. Então, você tem... O que eu quero respeitar é que a psicanálise pode ajudar muito. A psicologia é incrível, tem muitas escolas diferentes de psicologia. Eu sou de uma visão hoje que cada pessoa pode ser ajudada em qualquer fato, mas eu vou usar um psicólogo chamado Jung. Ele disse: não depende tanto da técnica, mas depende da pessoa. Isto é, a pessoa certa com a técnica errada dá certo, mas a pessoa errada com a técnica certa vai dar errado. A minha experiência também tem sido essa, quer dizer, você se torna uma pessoa terapêutica. Claro que a gente vai procurando as melhores ferramentas possíveis. O que eu acabei de dizer, que as vassouras são as ferramentas. Uhum. Qual que é melhor? Depende Do terreno que vai varrer. do terreno, Né? depende... Do que está procurando? Pegar aquela vassoura de sapê lá para varrer dentro do apartamento não dá muito certo. Então, aí depende de onde você está, qual a estrutura que você tem, qual o problema que teve em certas fases da história e fases da vida. Então, você tem que ter essa, vamos chamar de discernimento e de sabedoria. E nós orientamos o pessoal a saber isso, os que estão ajudando, ter essa percepção. E principalmente ter esse respeito, né? Porque tem gente que acha que ele é o dono da verdade absoluta, e não existe isso. A vida é altamente complexa, o ser humano é complexo, nós somos seres complexos. É diferente do ser complicado, né? Muita gente é complicada também, mas o complexo é que nós somos essa unidade, essa totalidade. Muitas vezes estamos perdidos dentro de nós, estamos nos procurando o endereço de nós mesmos. E o que é um terapeuta? É alguém que ajuda uma pessoa a encontrar-se consigo mesma. E é isso que vou apresentar você para você mesmo.
Tem uma história muito interessante, diz que Michelangelo carregou uma pedra por meio do quintal, uma pedra sabão muito grande, e ele ficou dando volta na pedra, vários dias. Alguém pensou, ele não está bem da cabeça, por que ele fica olhando para essa pedra o dia inteiro? Virou. Onde já se viu ele fazendo isso? Alguém chegou e teve coragem, o que você está fazendo aí? Você não está muito bem? Ele disse, não, é que eu tô olhando que tem um anjo dentro dessa pedra e eu preciso tirá-lo de dentro aí. Acho que o cara pensou, está louco mesmo, né? Mas o fato é que ele tirou o anjo. É a grande obra de Michelangelo. Então eu digo, terapeuta é esse, é você pegar alguém e dizer, tem uma pessoa aqui dentro. Tem uma mulher plena, um homem pleno, tem um potencial aqui, alguém que pode ser, e eu preciso tirar ele daí, dessa pedra que foi criada. É isso que é fazer terapia. Doutor Silas, pegando um pouquinho o gancho da pergunta do Rogério, por exemplo, o meu filho é psicólogo. E ele estava trabalhando na área de RH, trabalha ainda, e agora voltou a clinicar. E está gostando disso, está se envolvendo com isso. O que, por exemplo, o meu filho, que é psicólogo, precisaria para ser psicoterapeuta? Qual é o caminho, se ele se interessasse por isso? Ele já é psicoterapeuta sendo psicólogo, sim. Certo? O que ele pode é pegar novas ferramentas. A psicologia muitas vezes depende dos lugares, se eles são mais restritos, se ele pode aplicar certos conceitos, por exemplo, que eles julgam religiosos, e aí que pode ser mais complicado. Depende muito da região isso, mas hoje você tem o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos que trabalham com o que eles chamam de psicoteologia, e é muito avançado. E eles têm uma riqueza de material que é mais para os psicólogos e psiquiatras, que vale a pena. Então ele pode, com o tempo, ir se tornando mais um psicoteológico, né? Não com todo mundo, mas com algumas pessoas que estão procurando isso. Depende muito de permissão, né? De permissão, de pessoas. Ele tem que trabalhar dentro da ética que a própria profissão coloca. Por isso que nós criamos a ideia de um psicoterapeuta com teopsicoterapia para ter mais amplitude. E, claro, eu trabalho com muita gente que trabalha com RH, eu trabalhei muito com RH ajudando os psicólogos, e hoje eu sou professor de psicanálise de uma universidade que tem um curso de psicanálise oficialmente. E é uma caminhada junto. O ser humano está tão precisando de ajuda hoje que ninguém precisa ficar brigando um com o outro. Talvez 20% da população vai precisar de uma ajuda urgente no psicológico. É gente demais. Então, nós podemos nos ajudar. Silas, para agora a gente estava falando sobre, né? Agora vamos falar. Eu queria que o senhor falasse um pouco para as pessoas que querem estão procurando, estão precisando. Por exemplo, assim, eu não estou bem, eu estou em crise, nem sei que crise que eu tenho. Nem eu nem sei o que eu tenho. Eu sei que eu não estou bem, que eu vou explodir, que eu estou desorganizado, que eu estou... Quem eu procuro? Aonde eu começo? Na prática mesmo. Assim, que agora a gente vir para o ABC mesmo, assim, dizer assim, ó, você está malucão? Vá para tal lugar. Né? Procure ajuda sim. Eu creio que aí é muito importante que cada lugar e cada cidade vai ter os profissionais que estão disponíveis, né? E psicólogos são incríveis. Claro que você tem que descobrir, de repente, as linhas são diferentes. Não adianta eles brigarem entre si mais, porque cada um pode, aquilo que eu disse, se a pessoa for boa, ela pode usar uma técnica diferente e acaba sendo útil. O mundo está precisando de ajuda. Então, eu acho que há lugar nesse momento para os psicólogos, para os psiquiatras, para os terapeutas, os psicoterapeutas. Hoje a gente já está trabalhando uma ideia de
alinhamento neural com psicoterapia, que é a neurociência. Para mim, tudo isso tem a ver com o autor da criação, aquele que criou o ser humano. Então, eu diria para a pessoa o seguinte: a primeira coisa é que você tem que buscar uma ajuda profissional. Se você não consegue, né, você mesmo se retirar, mas dá para ler bons livros para começar. Começa a dar passos, eu preciso de ajuda. O senhor tem aí de cabeça um livro. É. O senhor tem um Evangelho de João aí na cabeça para mandar para a gente aqui? Uma indicação? Existe muitos bons. É que depende de cada caso. Depende aí de cada caso. Tem gente que está com problema de resistência interior, ele precisa se libertar dessas resistências, né? Eu tenho um livro, né, que você está com ele aí na mão. Eu estou com aqui, ó. Eu me garanti. Progredir é Rocha. renovar. O Rocha é nosso expositor. Progredir aqui, é renovar atitudes. Esse livro eu ganhei ontem do Wesley Solion. Então, isso daí é um primeiro caminho. Eu trabalho Esse é novo? Esse é novo? Esse é um novo. Eu trabalho com a ideia de 5 atitudes que você pode começar a mudar. Você fala, como que eu começo a mudar? Bem, primeiro, 5 atitudes. Decisão. 5 Ds, ó. Determinação, disciplina, dedicação e desprendimento. Começa por aí. Eu quero decidir que eu vou mudar. Alguém diz, mas eu não consigo decidir. Bem, já é uma decisão. Então, já que você decidiu não decidir, decide decidir. Qual a primeira decisão? Decido que eu vou decidir. Aí 4 passos. Resgatar a liderança do eu, saudável, gerenciar pensamentos, administrar emoções e reeditar o inconsciente. Uma forma de ajuda. 3 escolhas. Precisa vencer o conformismo. Como que eu faço? Primeira coisa, deixa assim como está para ver como é que fica. Não. O conformismo é horrível. A autodepreciação, vencer o medo. Tem gente que vive no coitadismo, né? O Augusto Cury tem uma colocação que tem muita gente que vive no conformismo e no coitadismo. Tem que reagir a isso. Isso é atitude, né? Agora, você tem um potencial para mudar, para chegar onde você ainda não chegou, para ser o que você não é. Então, essa é a primeira decisão. E potencial para maximizar. Eu fico pensando, o que nós podemos ser que nós não somos? Onde podemos chegar que não chegamos? Será que não estamos travados em nós mesmos? Autossabotagem, isso? Autossabotagem. Será que o Criador me criou só para viver o que eu estou vivendo? Por que você nunca foi você mesmo? Tem um psicólogo chamado Friedrich Perls, que criou a Gestalterapia. Ele diz o seguinte: quando você chegar ao céu, Deus não vai perguntar para você por que você não foi Moisés. Ele vai dizer, por que você não foi você mesmo? Eu criei você para ser você. Você negou você. Então, eu acho que a primeira, eu diria, é o primeiro sentido, né? Por isso que eu trabalho com esse livro aqui com 5 atitudes, 4 passos, 3 escolhas, 2 descobertas e 1 caminho. Então, é regressivo. 5, 4, 3, 2, 1. Qual o caminho? Entrega. Renúncia. E é isso. E então, são primeiros esse passos. aqui é um dos filhos mais novos, seu aqui, né? Mais novos. Tem um que, acho que não está aqui. Pela Avenida da Excelência, eu não ganhei. O Wesley falhou na distribuição lá, não ganhei. Avenida... E por falar no Wesley, tá ali, ó. Não adianta fazer mãozinha assim agora. Agora já era. Você não ganhou nenhum, né, Rocha? E eu que não Ele ganhei. vendeu todos. Não, mas então Ele vendeu todos, André. Quantos tinha? Não deu eu nem. vou ter que procurar esse livro. Não deu nem tempo de chegar ao livro, ele vendeu tudo. Eu fiquei muito interessado nesse aqui. Bom, né?
Muito. É, mas esse é meu. É, tudo E bem. como se diz, eu não empresto livro. Eu não empresto Aí, livro. ó, Eu não empresto eu podia livro porque emprestar pra você ler. os meus Eu livros eu podia rabisco emprestar pra tudo, você daí ler. eu vou emprestar. Eu tem não vou como. emprestar. Não vou emprestar pra você. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Não, pera, calma. Não. O que? Calma, vamos voltar. Ele estava falando agora Ah, sobre... Ele falou quem a gente começa a procurar. certo. Aquela pergunta agora que ele vai continuar. Podemos voltar lá no... Então, eu creio que aí você tem que ter esse discernimento, pedir ao Criador que te oriente. Hoje em dia, o pós-pandemia ficou tão bom, porque você pode ser atendido online hoje. Eu atendo pessoas do Japão, da Inglaterra, da Irlanda, da Suíça, dos Estados Unidos, né, da Itália. Hoje em dia, o Wesley dizia, o mundo é a minha paróquia. Eu diria, o mundo é a minha sala terapêutica. Como vocês aqui, ó, vocês estão abertos para o mundo inteiro. A partir dessa sala, você pode chegar... Não, o senhor já conhecia a no gente planeta. antes da gente conhecer o senhor. Pois É, é. já assisti Já. vocês. E a gente não é famoso, é ele. Eu acho que no episódio do Pastor Paulo Pastor Júnior, Paulo né? Júnior. Eu não sei como chegou para mim isso. Acho que ele deve ter encaminhado pro senhor. É. Será que não? Talvez na igreja, algum grupo, lá, alguma coisa. Não sei, acabou. alguém... Alguém Eu encaminhou. não o conhecia bem, eu queria conhecê-lo, e foi através de vocês que eu conheci ele. Olha, Ah, que legal. interessante. Viu? E aí gostei muito. Aí eu pensei, quem sabe um dia eu vou estar lá. Olha, Ah, eu rapaz, já que fui que é isso? profético. foi profético. Que bacana, pastor. Ah, a gente está muito honrado hoje. Muito honrado. Muito. Eu Quem também- articulou também toda não essa esperava confusão isso. aqui foi o Wesley Solion. Nosso. Ó, aqui, ó. Por isso que nós estamos tudo de Grace, ó. Estamos de Grace aqui. Estamos de Grace em gratidão ao nosso. Tão bonito, Wesley? Fala, Wesley. É mudo, fala. Tão bonito, fala. Cara, ficaram muito bonitos. Aí, ó, tá vivo ali, ó. Eu tô querendo mais, inclusive. A gente fala dele quase todo episódio. E aí, agora, hoje ele tá aqui. É, É a graça do Pai na vida de vocês. Aí, ó. Tudo certo. amém. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa, se desse tempo. Quando você fala no terapêutico, a Bíblia é altamente terapêutica. E é tão incrível isso, porque a gente consegue usar até isso dentro de uma empresa para mostrar esses aspectos. Vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Quando você vai na Bíblia, você tem o resgate. O povo sai do Egito, começa com o resgate. Depois, eles começam com remover o que estava dentro da cabeça deles, que é no deserto. O deserto foi uma sala teoterapêutica. Porque Deus não podia colocar eles na purificação. terra com a cabeça do Egito. Do Egito. Eu nunca tinha parado para pensar que todas aquelas pragas, a gente acha que Deus estava lutando contra o Egito, para humilhar o Egito. Não, estava querendo... Hoje eu tenho uma visão de que o Criador estava fazendo era limpar a cabeça do povo daqueles deuses. Para dizer, olha, ele não está com nada, esse aqui também não está com Eram nada. 10 deuses, né? Hã? Eram 10 deuses. 10 Cada um deuses. foi derrotado. Mas a gente tem talvez uma ideia de que Deus estava vingando do Deus e tal. Mas a ideia que eu vejo hoje, Deus estava querendo mostrar para o povo dele o seguinte: ó, você creu nesse Deus aqui que faz isso? Ele não faz, não. Precisa limpar. Foi um ato terapêutico. Terapêutico. Antes de sair do Egito já teve Terapêutico. esse autoterapêutico. Já começou a fazer uma terapia deles, Certo. né? Para dizer, Deus é Deus, o eu sou é que manda na coisa. Aí chega no deserto, um trabalho terrível de cura, e o povo continuava com a cabeça, com a bela narrativa. Então, o que é cura, gente? Nós temos que mudar as nossas narrativas. Eu quero ser liberto disso, bota a minha mão na minha cabeça. Ó, gente, é um processo, não é? Se eu pudesse curar você das estruturas mentais, aí entra um processo. Por isso que a Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Jesus diz: aprendei de mim. Então, o teoterapêutico é um processo nesse... E é triste falar isso de Israel. Eles não conseguiram. Só 2 que estavam com a cabeça liberta, que é Josué e Caleb. Fizeram uma metanoia lá, os dois únicos. Aí Deus mostra a terra, para mudar a mente deles. Eles voltam, aí ele começa o quê? Treinar as crianças.
Já que os velhos não mudam, vamos mudar as crianças. Só de 20 anos para baixo. Para dar uma nova mentalidade. Eles têm que chegar com uma nova mentalidade. Os filhos que começam a descobrir uma nova mentalidade. Então, olha só o que eu estou falando. Olha, resgate, remover, nós temos que remover da nossa vida o que está atrapalhando. Renovar. E Efésios fala isso. Remover, a versão, uma bela forma de viver, renovar o vosso entendimento e revestir de Cristo. Olha, isso que é o teu terapêutico. Então você tem resgate, você tem remover, aí você tem na terra o renovar, aí você tem no reino o revestir, aí você tem o redirecionar, tudo na Bíblia. O ressonante, a redenção, tudo com R, e termina com a revelação. Rapaz, que excelente isso. Então você pega a Bíblia inteira com um caráter terapêutico. Se você pegar, por exemplo, Jó fala do corpo, Salmos fala das emoções, Provérbios fala dos pensamentos, e Eclesiastes fala da vontade. Não é terapêutico isso? Mudar, vamos pegar só isso, ó. Mudar as emoções, os pensamentos e a vontade. O que é isso? Alinhar suas emoções com o Espírito Santo, alinhar sua mente com a mente de Cristo e alinhar a sua vontade com a vontade do Pai. É o que você vê no Novo Testamento. Você traz para cá. Nós começamos a trabalhar isso. É isso que é o grande desafio. É fantástico. E parece, doutor, tô achando tão fácil. não. Não, ele explicando ali se torna Não, muito fácil, rapaz. É que a maneira, a didática está muito, Didática tá muito fácil. boa, muito boa. Tá bom de entender. Vamos dizer que o homem, o ser humano, é quase 8 bilhões de pessoas. Se fosse possível reduzir em uma pessoa, um homem só, reduzimos em um homem só, quanto por cento desse homem precisa de resgate hoje? Quanto por cento desse homem está vivendo a plenitude? 10%, 20%, 15%, 1%? Acho que 2%. 2%. Então, todo homem precisa. A humanidade precisa. Eu creio que todos nós precisamos de ser curados. Sim. Porque nós fomos sendo estragados ao longo das gerações. O que é muito interessante, vou entrar na teologia de novo, porque a teologia é incrível, né? Você tem que imaginar o seguinte: você tem a velha criação e agora você tem a nova criação. Vamos pegar biblicamente. Gênesis, a velha criação, você tem uma serpente e uma árvore. João está falando da nova criação. Aqui começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui começa no princípio, ele pega a mesma frase. Era o verbo. O que ele está dizendo? No princípio era Cristo. O princípio criou, aí ele fala, no princípio era Cristo e ele criou. Está falando da nova criação. Aqui tem uma serpente, e aqui ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui tem uma serpente que instiga o pecado no mundo, e aqui tem um cordeiro que liberta o pecado do mundo. Olha que coisa incrível. Velha criação, nova criação. Então, João, ele trabalha a mesma categoria de Gênesis com a nova criação. Aqui diz, haja luz. Aqui ele diz, ele é a luz. Aqui, um casal perde a glória de Deus. Aqui, ele está numa festa de casamento e manifestou ali a sua glória. Aqui, ele perde a natureza de Deus. Aqui, João fala do novo nascimento, uma nova natureza. Está vendo? Quando você começa a entender isso, está falando em nova criação. Aí você vai no Apocalipse, você encontra
uma serpente sendo jogada no lago de fogo e um cordeiro assentado no trono. Então, a Bíblia toda ela tem esse caráter terapêutico. Então, o que nós precisamos é fazer parte dessa nova criação. O problema é que quando a gente tenta melhorar a velha criação e não receber essa nova criação. Isso aí, ó. Então, o teoterapêutico é viver a nova criação. Só que essa nova criação precisa tocar, de alguma forma, efeitos que foram causados em nós, que nós estamos aqui com esse corpo ainda, né? Com Sensacional. essas emoções aqui. Só que nós podemos ser... Se a ciência está dizendo que podemos mudar estruturas de sinapses, você imagina se nós tivermos o autor da criação envolvido com isso. Então, para teoterapia, você não basta a vassoura, precisa a luz e o óleo. A luz de óleo. Daí completa. Completa tudo. Porque é o Espírito Santo que nos leva a ser curado de nós mesmos. Tudo aquilo que está me impedindo eu ser plenamente eu mesmo. Né? Arranca de mim as estruturas negativas. Quer ver? Deixa eu colocar mais um texto para você ver a profundidade disso. Jesus fala que a semente caiu, eu já falei isso, mas agora fica mais claro. Ó. Caiu onde tinha espinhos. A gente está cheio de espinhos emocionais. Pensa os espinhos como crises emocionais, decepções, ressentimentos, amarguras, autopiedade neurótica, só espinho. Não cresce a palavra. Cada espinho tenta sufocar Sufoca a palavra. a palavra. Agora, se eu for tirado, vamos arrancar esses espinhos, a palavra, eu começo a ser uma terra melhor. Então, tem pessoa que diz para mim, eu preciso do teoterapêutico porque a palavra gera em mim o que deveria gerar e não gerou. E eu coloco as pedras como a área da vontade. E olho o terreno pisado como se a nossa mente foi pisada. Pisada por ideologias, pisado por bullying, pisado por frases negativas. Então a pessoa está ouvindo a vida toda, não, você não vai ser nada na vida. Você, na nossa família ninguém consegue nada. Depois dos 40, só problema aí, ó. Tá pisado, pisado, pisado. Não, nós vamos mudar isso. Vamos pedir que o Espírito Santo trabalhe a mente, as emoções e a vontade, e vocês têm o resultado do Criador operando na sua vida. É isso que é a proposta. É bonito. E funciona. Muito bom. E tudo isso, assim, ó, quem quer ter esse acesso a esse conhecimento, aos seus cursos, a gente tem livros, a gente tem um site, né, que o senhor falou para mim. Tem. O Aládio já vai colocar ali o endereço do site. O que a gente encontra nesse site? Tem tanta coisa lá que eu nem sei tudo, hein? Já nem sei mais. Vão lotando lá que o senhor só vai fazendo. Meu filho que é da Inglaterra, que coordena isso desde da Inglaterra, né? Então ele está sempre colocando alguma coisa nova e vale a pena conferir. vale a pena conferir. Bacana. É que o curso tem mais de 1000 horas, né? Entendi. De coisas gravadas já. E, doutor, os livros, a gente tem... Quantos livros o senhor tem aí? Ó, a gente tem 4 Passos para a Mudança Interior. No Jardim do Pensador. No Jardim do Pensador. E tem um aqui que me chamou a atenção, que eu até deixei em letra grande aqui. Creio num Deus que sabe dançar. Esse aí achei... O que ele fala nesse livro? Eu fiquei curioso. Esse livro é um livro incrível. Porque uma vez Friedrich Nietzsche disse o seguinte: eu seria capaz de crer num Deus que soubesse dançar. Aí eu escrevi um livro, falei, tá bom, eu creio num que sabe. Porque ele achava que o Deus da religião criou um povo triste. Ele dizia o seguinte: vocês, pela cara de vocês, mostra que vocês não são redimidos. Nietzsche falou isso. Tu não pode criticar ele, mas ele falou que todo mundo estava vendo. Vocês não têm cara de redimidos.
Eu quero um Deus que soubesse dançar. E aí eu falei, bem, já que ele quer, eu Tá bom, conheço, vou ter que mostrar um então. eu conheço um que sabe dançar, né? Então foi uma... É uma editora que não é evangélica e eles aceitaram esse livro. Falou, ó, é para isso mesmo, eu queria soltar no mundo... Não, porque assim, de todos que eu li ali, eu falei, como assim? Né? Então, o que ele está falando nesse livro aqui? Eu e falei, é um livro belíssimo, ele é muito forte, muito vivo, né? Muito apaixonante, no sentido de que é um eco, né? Um Deus dançante. E é interessante que os pais da igreja, tem um texto que eu achei, está nesse livro, ele diz, Deus é o dançarino principal das danças celestiais. rapaz. Então, quando eu achei esse... Ó, você tem que contar onde está esse aí. eu achei esse texto... Né? Ou vai ter que ler o livro para saber onde está esse texto. Lá dos pais da igreja, do primeiro século, falou, puxa, o dançarino principal das rodas celestiais. Quer dizer, os caras do primeiro século tinham uma visão de Deus que não tinha essa cara de um Deus religioso, não. Inclusive, a gente vê naquela composição Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a alegria. Já falava-se em alegria, né? Já é uma... A gente foi perdendo isso. O Deus é o Deus da alegria. É. O Deus é o Deus festivo. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Deus é festivo. Deus gosta de festa. Jesus mostra um Deus festivo, né? Então, essa é a alegria. E a Bíblia diz, por causa da alegria proposta, ele suportou a cruz. Esse da teopsicoterapia Sal e Luz também fala todo esse tema que o senhor falou hoje com a gente hoje aqui. Ah, sim. Esse daí é um livro que eu fiz junto com outros autores, né? É teopsicoterapia. Esse eu escrevo menos, né? Mas o que talvez vai aparecer mais aí até a psicoterapia é esse 4 passos. Tá. E o atual também, que é Pelas Avenidas Pelas da Avenidas da Excelência. Excelência. Que não temos porque o Wesley não trouxe. Esse Jardim do Pensador, não sei se está esgotado também por uma outra editora, mas é um livro que eu trabalho com os pensamentos do Augusto Cury e mostrando essa perspectiva mais espiritual junto. Também o senhor tem um que é o que é teologia? Assim, é o que a teologia faz parte da minha tese de doutorado da Free University, Amsterdã. Maravilha. Já que você falar em holandês, é Vrije Universiteit Amsterdã. Eu Treinei para falar isso. O Aládio, coloca pra gente aí o site pro pessoal copiar aí com tempo aí, viu? E também o @ do Pastor Silas lá para o pessoal achar ele, falar com ele, tirar dúvida. E assim, ele tem o PhD, doutor mestre, só que ele é acessível. Eu me surpreendi, eu falei, vai chegar lá na igreja, conheci ele ontem na igreja, falei assim, vai chegar tudo escoltado lá. Estava escoltado pelo Wesley. O Wesley veio, o Wesley ontem... Não, cara, eu tenho que contar. Eu tenho que contar isso aqui hoje. O Wesley está aqui no estúdio, tá a Gabi lá, que é a social media da Ser Igreja. Tá o Breno, que é o nosso cupido aqui de fazer as coisas, nosso social media aqui, o Aládio. Mas eu tenho que contar essa. Pastor, eu estava lá montando o som, ligando tudo. Quando dali a pouco, o que apareceu? O Wesley, um caban, um sapato de verniz bicudo, assim e tal, cheio de perfume. Falei, rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Fiquei preocupado. O que aconteceu? O Wesley chegou. Falei, se ele tá vindo aqui hoje desse jeito, O pastor vai chegar de o helicóptero. pastor que vai chegar aqui vai descer de helicóptero com uns 10 seguranças. O pastor chegou de jeans, bem tranquilo, papapá. Falei, rapaz, o Wesley vendeu propaganda enganosa aqui, ó. Não vai dar nem para conversar com esse homem. Vamos marcar um, né? Como é que vamos falar com esse homem? Aí daí, pastor, como é que tá? Bateu o maior papo lá. Falei, o Wesley vem. Rapaz, o Wesley tem que contar, o Wesley não é fácil. Né, Wesley? Você tá feliz? Ele tá feliz. Ele tá mais feliz que o pastor de estar aqui. Hein? Não, ele tá piorando, porque chegou agora o Thiago. Chegou o Thiago. O Thiago, nosso chefe das pizzas. Cadê a pizza? Eu falei agora há pouco da pizza, estamos passando fome aqui, comendo pão de queijo. Essa Thiago. hora não, né? Comendo pão de queijo? Hein? Não, Thiago.
Não, você tem que providenciar alguma coisa aí, senão daqui a pouco ele desfalece. Então, quem que tá ali? Olha, ali quem chegou? Conhece não? Esse eu conheço. Foi que me recebeu no churrasco lá. Rapaz, é verdade. Fui muito bem recebido, inclusive. Lucas Solion. Eu quero- Lucas Solion. Eu quero ser convidado para os próximos, viu? Aquilo. Gente, o estúdio hoje tem plateia. Nunca teve ninguém aqui para assistir a gente gravar. Mas também o Mas Dr. daqui Silas, o Dr. Dr. Silas veio, né? E só piora, que daqui a pouco ele vai gravar outro que vai chegar mais um povo aí. Mas que alegria, Que alegria. ter o senhor. O senhor está em Curitiba. A gente monta o estúdio para Sim, atender o senhor, para a gente gravar. Qualquer momento. A gente continua esse papo. Né? Isso. E de repente a gente inventa até uns bate-papo online daqui a pouco. O Alad se vira, Alad. A gente vai gravar podcast online com o pastor. É Você fácil? Sabe um tema que seria bom um dia a gente conversar? Como não permitir que as pessoas apertem os seus botões. Rapaz. Bom. Já gostei. Sabe? Essa Desativar os botões Já gostei. emocionais, sabe? Essa é uma preocupação psicológica que eu tenho tido. É sério isso. As pessoas... Outro tema é a ansiedade, né? Como dominar a ansiedade antes que ela domine você. Mais um tema aí, ó. A gente pode fazer uma série. Até A gente faz uma online. série. A gente faz online. A gente Lá faz de um por Londrina. mês. O senhor faz de Londrina e a gente daqui fazemos um mês assim, ó. Aliás, eu adoraria visitar Entendeu? Londrina também. Mas, A gente fazer um. mas a gente faz online. Inclusive, essa de não deixar outras pessoas apertar os seus botões. Rapaz, isso- Sabe quando você acorda de manhã feliz da vida, satisfeito, sai na rua, aquele sol bonito, passarinho cantando, trilha sonora, né? Vem alguém e esbarra em você, ou não responde o teu bom dia, ou corta você no carro. Eu mando o WhatsApp, né? É isso, é 8 da manhã e essa pessoa não tem o direito de estragar meu dia. E eu deixo. Eu fico o dia inteiro ruim, pô, aquela pessoa. Não, e o 8 pior- horas da manhã, pô. Não sei o quê. Rocha, vai ter um problema pior, é quando você mesmo acorda e já aperta. Você, Você é assim, ó. já põe o auto-sabota, pendrive na já se sabotagem. sabota, né? Pum. Daí já aperta os seus botões. É, verdade, E verdade. eu estou descobrindo um caminho para desativar os botões. Olha. Daí, ó. E Vamos sobre fazer, isso. vamos falar É sobre uma isso. tampa com cadeado. É. Com um segredo lá que ninguém pode abrir aquela tampa. Ó, vamos para não deixar assim vagando, olha naquela câmera e dá as dicas aqui, ó, para essa pessoa que está permitindo que apertem os botões dela, direto para essa câmera, direto ao coração das pessoas ali. Eu quero dizer a você que você pode ser uma melhor edição de você mesmo. Você pode gerenciar pensamentos. Você pode administrar emoções. E você pode, e se quiser, reeditar você mesmo. E principalmente sob a ordem do sábio dos sábios. O Espírito Santo ama você e quer transformar você. Então grave essas 5 palavras. Decisão. Eu coloco isso na mão, hein? Dedicação, disciplina. Decisão, determinação, disciplina, dedicação e desprendimento. Sabe? Isso ligado com propósito, ligado com presença, provisão. Quer dizer, você pode mudar isto. Não permita que as pessoas apertem botões em você. Você precisa aprender a gerenciar esses botões e não ser gerenciado. Você não pode ser vítima do que os outros querem fazer com você. Mas você pode tornar-se um ator e um autor da sua própria história, principalmente por causa da presença do Espírito Divino na sua vida. Você não é vítima. Você pode dizer, não, eu me autorizo a ser uma melhor edição do que eu tenho sido. Porque esse é o projeto que engrandece o Criador e faz da sua vida uma vida que vale a pena. Que alegria estar com você. Rapaz, fechando aqui. Mas isso tem que virar com uma chave série, de né? ouro. Tem que Não, virar uma não, a série gente vai agora. combinar isso aí. Agora é questão de Assim, honrar. ó, de coração a gente brinca, mas eu quero agradecer o Wesley,
Porque ele, assim, meio que quase forçou a gente. Falou, cara, vocês têm que fazer. Aí, mas a gente não grava de manhã, a gente não sei o quê, a gente não tem como. Falei, vamos. A gente tentou domingo, tentamos hoje, empurramos aí. O Wesley falou assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero os ovos. Eu quero isso. É isso. Né? Então, assim, obrigado, Wesley. Obrigado, Pastor Silas, pelo seu tempo. A gente tem que encerrar porque daqui a pouco ele tem voo, ele tem que tomar uma água, temos mais um episódio para gravar, né? E a gente está muito feliz com a sua presença aqui, né, Rocha? Fala aí se você está feliz. Rapaz, eu tô fora de mim. Se deixasse você, né? Uma hora aqui a gente rendia mais uma horinha fácil, Rocha. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos que eu tenho mais interesse E mais na te tocam. vida, que mais me toca. E assim, muito obrigado a você também que ficou aqui com a gente. Se você pegou um pedaço aí, assiste inteiro. Senta, para e ouve. Porque não é pílula de sabedoria, não. É um caminhão de sabedoria. E pena que o tempo ruge. O tempo ruge e acaba e a gente tem que liberar ele, que daqui a pouco ele pega voo e vai voltar para Londrina, para suas atividades. Deus abençoe, uma semana abençoada para todo mundo aí. E a gente se vê semana que vem. Obrigado, até o próximo episódio. Tiago, ficou devendo a pizza hoje, hein? Valeu, obrigado. Até mais.